O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Ezequiel, é de grande valor para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque o profeta aqui nos mostra a gravidade dos nossos pecados e o valor da conversão. Diz aqui: se o ímpio se arrepender, Ezequiel capítulo 18, versículo 21 e seguintes. Se o ímpio, se o pecador, se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos, guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza, não morrerá, nenhum dos pecados que cometeu será lembrado, viverá por causa da justiça que praticou. E Deus diz isso, que assim fará, isto é, se o ímpio se arrepender, Deus se esquecerá dos seus pecados. Se o ímpio mudar de postura, Deus se esquecerá do mal que ele praticou. E Deus diz: será que eu tenho prazer com a morte do ímpio? Não desejo antes que mude de conduta e viva? Então a vontade de Deus é que nós nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos para Ele. Apenas, se alguém tiver dúvida, as confissões estão acontecendo no outro confessionário. Muito bem, então é vontade do Senhor que nós nos convertamos e mudemos de vida, de modo que Deus promete que, mesmo que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, sejam fortes como a púrpura, se nós nos arrependermos, Deus nos perdoará e a nossa alma se tornará branca como a lã, branca como a neve. Então é o desejo de Deus, e de modo que nós vemos então a grandeza da conversão. Mas ao mesmo tempo nós podemos ver a gravidade da inconstância no bem. Meus santos, é relativamente fácil começar bem uma boa obra. É relativamente fácil começar bem na nossa caminhada espiritual. Vamos aqui colocar de uma maneira bem concreta: é relativamente fácil começar bem os propósitos quaresmais, mas perseverar até o fim no bem é diferente. E a palavra de Deus diz: será salvo quem perseverar até o fim.
Então nós precisamos ser constantes no bem, porque imagine que tragédia, de verdade, meus santos, que tragédia, uma pessoa que começa bem, durante muito tempo na sua vida, praticando obras boas, obras justas, obras de santidade, e num dado momento da sua vida, nos últimos momentos da sua vida, ela se desvia do Senhor e cai, ela se perde, ela se dana no inferno. É o que diz aqui a palavra de Deus. Mas, versículo 24, Ezequiel capítulo 18, versículo 24: mas se o justo se desviar da justiça e praticar o mal, imitando as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Por causa da infidelidade e do pecado que cometeu, por causa disso ele morrerá. E não adianta dizer: mas a conduta de Deus não é correta. Isso não é correto. Imagine, ele passou a vida inteira fazendo o bem, e no final ele se desviou e pecou e foi para o inferno. Isso não é justo. Vaso de barro, quem você acha que é para se levantar contra o oleiro? Criatura, quem você é que pode se levantar contra o Criador? Você, com essa inteligência limitada e com esses raciocínios tão facilmente comprometidos, quem é você para julgar as ações de Deus? Versículo 25: mas vós andais dizendo: a conduta do Senhor não é correta. Ouvi vós, casa de Israel, é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal que ele praticou que ele morre. E quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, ele conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Então, meus irmãos, esta é a palavra do Senhor, de modo que deve fazer com que nós, sentados aqui nos bancos da igreja, que nós que estamos fazendo missa diária, que nós que estamos procurando nos confessar frequentemente, que nós mantenhamos a nossa orelha em pé. Cochilou, o cachimbo cai. Cochilou, o cachimbo cai. Quem está de pé, como é que diz São Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, quem está de pé, quem pensa estar de pé, cuidado para não cair. A vida do homem sobre a terra é uma luta, e nós precisamos estar sempre então de atalaia, precisamos estar vigilantes, porque mesmo que estejamos numa vida buscando a perfeição, isso não nos garante a perfeição, a salvação. Por quê? Porque nós podemos nos desviar do Senhor, nos afastar do Senhor e cair. São Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, eu não sei se é na noite da terça ou da quarta-feira, acho que é na noite da terça-feira que nós rezamos nas completas, aquela leitura de Pedro que diz assim: sede sóbrios e vigilantes, isto é, esteja de atalaia, vigiando, sede sóbrios e vigilantes, o vosso inimigo, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar, resisti-lhe firmes na fé. Isto é, esteja atento, porque se você vacilar, você será devorado pelo leão, você será fisgado, tragado, preso pelo diabo. Então precisamos estar constantemente vigilantes contra o pecado, contra a frieza
que pode nos visitar, porque isso pode nos afastar do caminho de Deus. Não é porque você é ministra extraordinária da comunhão eucarística, não é porque você é acólito na igreja e vem direitinho para a missa, todo domingo, servir na missa, que você está com o céu garantido. Não é porque você está celebrando o santo sacrifício no altar, que você está com a sua salvação garantida. Cuidado, precisamos estar lutando contra os nossos pecados a cada dia, porque se o justo que pratica a justiça se desviar do bem e pecar, ele morrerá, e tudo aquilo de bom que ele fez não será lembrado. É uma palavra muito forte. Eu não sei se vocês têm o impacto desta palavra em suas almas. Isto é uma palavra fortíssima. Então vamos lá, meus santos, vamos então nos despertar ainda mais. Não vamos deixar aquele soninho começar a querer nos visitar, porque ninguém cai no sono de uma hora para outra. A gente começa a permitir uma certa sonolência até que a gente cochile. Então quem já dirigiu com sono sabe que quando vem um sono ao volante, você deve, se você não puder parar, você deve quase que esbofetear o seu rosto, começar a cantar bem alto, para não dar possibilidade sequer de o sono visitar você. Isso já aconteceu comigo. Então, numa estrada, não tinha como parar, então literalmente, pá na minha cara, comecei a cantar louvores bem alto, para não me permitir, tive que fazer violência, porque só os violentos entram no reino dos céus. Tive que fazer violência para não dormir. Assim devemos fazer quando percebemos que uma certa preguiça espiritual começa a se aproximar da nossa alma. Porque, meus santos, como é que normalmente acontece, como é que habitualmente acontece a queda do justo? Com raríssimas exceções, a queda do justo acontece como? Ele vai caindo em pecados veniais, ele vai consentindo pequenos deslizes na sua vida espiritual, na sua vida moral. Ele não cai, com raríssimas exceções, ele não cai já do estado de santidade em pecado mortal. Ele começa a flertar com o pecado venial, com certas preguiças, consentindo com certas paixões aparentemente bobinhas, pecados que não são bobinhos. Todo pecado é um veneno mortal, mesmo que o pecado seja venial, todo pecado é um veneno mortal. Mas ele, nécio, bobo, ignorante, não se dá conta de que aqueles pecados por ele chamados bobinhos vão esfriando a caridade no coração dele, vão lhe tirando o fervor, vão diminuindo a sua generosidade. Aqueles pecados vão impedindo o seu desenvolvimento espiritual, e ele vai pouco a pouco se tornando mais vulnerável a quedas em outros pecados, que chamarão outros pecados, até que ele caia em pecados mortais, e numa situação de uma certa, perdi a palavra, numa inércia, numa certa letargia, isto é, ele se torna frio, ele se torna morno na sua espiritualidade, e é este exatamente o perigo, porque é um desvio que vai acontecendo sem que você perceba. Não é que, repito, não é que você cai do pecado mortal, da virtude para o pecado mortal, de modo que você vê imediatamente o grande desvio que houve na sua alma.
Mas não, durante dias, semanas, meses, anos, a sua alma vai desviando pouco a pouco de Deus, e este é o pior e mais perigoso afastamento de Deus. Por quê? Porque é quase que imperceptível, é uma quaresma atrás da outra, e a cada quaresma menos generosidade, é um ano após o outro, e a cada ano mais pequenas infidelidades. O tempo vai passando e a sua alma vai pouco a pouco se esfriando, até quando você está completamente indiferente a Deus, e a amizade com Deus já não é algo tão importante assim. Os pecados veniais já são realidades que você comete sem mais sentir qualquer dor. Você os comete voluntariamente e de olhos abertos. Você sabe que é pecado venial, e você os comete. Eu não estou falando aqui dos pecados veniais cometidos por fraqueza ou por inadvertência, e que você imediatamente, quando dele se dá conta, você sente e se arrepende. Não, estou falando daquela situação que você chega mesmo a rir das suas preguiças espirituais, que você começa a achar bobagem as suas pequenas infidelidades. Você começa a achar normal a sua impaciência e grosseria. Você começa a não se punir pelo seu egoísmo, orgulho e vaidade demonstrados em pequenas ocasiões. E isso, repito, vai afastando você, e se você não lutar contra isso, vai acontecer com você isso aqui que lemos aqui no versículo 24. Mas se o justo, você que começou bem, querendo servir ao Senhor, querendo ser catequista, querendo participar do ministério de música para glorificar a Deus com seu canto, querendo ser ministro extraordinário da comunhão eucarística, querendo ser acólito, querendo trabalhar no dízimo, querendo ser padre, entrar no seminário, ser sacerdote, ser religiosa. Mas você que não combateu os pecados veniais, você que estava nas fileiras da igreja, começa a se afastar do Senhor, e diz aqui o Senhor: irá para o inferno. Imagine que coisa terrível, meus santos. Então, qual é a palavra de hoje para esse texto? Cuidado com os pecados veniais. É óbvio que você vai ter cuidado com os pecados mortais, lutar contra os pecados mortais, mas lutar com o mesmo empenho contra os pecados veniais, porque eles, num certo sentido, são muito mais perigosos do que os mortais. Porque quando você comete um pecado mortal, você que é de igreja, a sua consciência já imediatamente o adverte: está em pecado, você precisa se arrepender, procure a confissão, você precisa mudar de vida. Mas o pecado venial, pode ser que não, você o comete e vai se afundando cada vez mais naquela situação, de modo que você pode se perguntar: mas padre, será que eu estou nesta situação? Pois bem, Santa Teresa d'Ávila, ela nos dá uma orientação que acredito ser muito valiosa, para que nós comecemos a aplicá-la a nós, para ver se nós não estamos nesta situação de inércia, de letargia, de inatividade, de desinteresse para a glória de Deus, pelas coisas de Deus. Se você não está esfriando e se expondo a cometer um pecado mais grave, e como foi precedido por vários pecados que amoleceram e esfriaram a sua alma, tornarão você incapaz de retornar ao Senhor. Então Santa Teresa d'Ávila vai dizer que nós precisamos estar de sobreaviso, atentos aos pecados veniais. Quando
palavras suas: quando não sentirdes desgosto por uma falta cometida, temei sempre, porque o pecado, mesmo venial, deve compungir-vos de dor até o íntimo da alma. O pecado, mesmo o venial, deve nos fazer sentir uma dor na nossa alma, deve nos fazer chorar, porque eu fui infiel a Deus. Ah, padre, mas eu não estou assim. Pois bem, meu santinho, a sua alma está doente. Então lembra, se você se sabe doente, você procura o remédio. Mas se você diz: ah não gente, eu sou da igreja, eu sou um homem de oração, eu cometo só alguns pecados veniais, então você se acha sadio, você se acha no caminho do bem e seguro no caminho do bem. Você não está levando a sério que quem está de pé com tantos pecados veniais, cuidado, porque você vai cair. Você não está levando em consideração que os seus pecados veniais estão permitindo que o diabo se torne cada vez mais próximo de você, e que o terreno na sua vida espiritual tem se tornado cada vez mais escorregadio, e você mais cedo ou mais tarde cairá numa falta maior e se tornará presa daquele leão que noite e dia fica rodeando você, esperando um pequeno deslize mais grave na sua alma. Então pedir a Deus: meu Deus, por misericórdia, concede-me um verdadeiro arrependimento dos meus pecados. Meu Deus, por misericórdia, concede-me um amor tão grande a Ti, que eu não queira Te entristecer em nada. E isso eu sei que eu já falei tantas vezes, mas nunca será demais repetir, isso é sobrenatural. Nós não nos daremos a nós mesmos esse arrependimento, nós não produziremos em nós mesmos essa compunção, este arrependimento, este amor, mas Deus quer nos conceder. Deus não quer que ninguém peque, Deus não quer que ninguém cometa nem pecado venial. Nós fomos criados para viver sem cometer, inclusive, pecados veniais. Nós não fomos criados para o pecado. Ora, se Deus não quer que eu cometa um pecado venial, Deus me dará a graça para que eu não o cometa. Mas pedi, e vos será dado; buscai, e achareis; batei, e vos será aberto. Mas nós precisamos pedir: meu Deus, eu não quero mais cometer pecados veniais, de impaciência, de preguiça, de desleixo com as coisas espirituais, de ira com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Você pode até ser firme algumas vezes, movido por caridade, não movido pelo desequilíbrio das suas paixões. Eu quero, Senhor, ser generoso e me afastar dos pecados com toda generosidade. Eu quero, Senhor, andar na rua, e quando eu vir que alguém à minha frente vem, que será ocasião de pecado, uma mulher, um homem, eu nem irei olhar, Senhor, eu nem irei confundir se ela é mesmo bonita assim como eu estou achando, se ele é mesmo bonito assim como eu estou achando, e dizer depois: ah não, eu só admirei a beleza com pura pureza. O pleonasmo foi ótimo agora, e saiu sem querer, né? Com total pureza. Meu santo, não entre nessa, porque você que vai contemplar com pureza a beleza da irmã, você que é casado, você até mesmo que é solteiro e que sabe das suas fragilidades, você com muita facilidade pode entrar pelo caminho da luxúria, dos pensamentos desregrados. Então, eu não vou nem olhar, e no máximo, quando me encontrar com a mulher dizendo a respeito dos rapazes, e o rapaz a respeito das moças, eu irei olhar o seu rosto e nada mais, porque você sabe que você não é de confiança, percebe? Porque você tem aquele zelo e diz: a minha amizade com Deus, ela é valiosa,
e eu não quero perder a minha amizade com Deus de maneira nenhuma. Deus é a riqueza da minha vida, a minha amizade com Ele é o meu bem mais precioso, e eu não quero perder a minha amizade com Deus. Então, suplicar isso a Deus na sua oração todos os dias, com confiança, com perseverança e com humildade, mas pedir a Deus. E eu tenho uma forte impressão de que muitos aqui não pedem a Deus a graça de não cometer pecados veniais. Quem sabe, talvez, muitos, espero, estejam pedindo para que Deus os livre dos pecados mortais, mas não apenas. Os pecados veniais são perigosíssimos, porque eles vão nos predispor a cometer os pecados mortais, até mesmo sem advertência da nossa consciência, porque foi destruída pelas nossas complacências com os pecados veniais durante a nossa vida. Então continua Santa Teresa: porque o pecado mesmo venial deve compungir-nos de dor até o íntimo da alma. Por amor de Deus, vigiai atentamente, a fim de não cometerdes jamais um só pecado venial, por pequeno que seja. Que pode haver de pequeno, sendo uma ofensa a tão grande majestade? Que pecado pequeno é esse, que na verdade ofende a Deus, que é tão grande? Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus esta graça, vamos levar a sério o conselho desta santa, desta mulher de Deus que sabe o que está falando, que conhece a alma humana, que sabe que nós não somos de confiança e que com facilidade de Deus nos afastamos. Vamos então colocar na nossa vida espiritual esta súplica e esta luta. A súplica: meu Deus, eu não quero cometer pecados veniais, e começar a lutar contra os pecados veniais, as pequenas falhas, os pecadinhos que você nem se importa tanto e que vão tornando a sua alma mole, lânguida, frouxa, fria, morna, pronto a ser vomitado. Então, que Deus nos conceda esta graça, esta fortaleza, para que este tempo da quaresma nos faça progredir no seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.